E aí, como é que você tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que me perguntaram lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, diariamente eu respondo dúvidas lá sobre BPC, respondo dúvidas sobre marketing, sobre criação de conteúdo para advocacia e respondo dúvidas também sobre o que está acontecendo no meu dia a dia e como eu estou fazendo para obter sucesso na advocacia e as coisas que eu faço para o meu escritório. Então, tudo que eu aplico para o meu escritório, eu estou ensinando, estou mostrando aqui, e eu criei esse canal no YouTube especificamente para isso, porque lá no Instagram, por exemplo, a gente tem uma dificuldade em relação ao tempo. Stories eles acabam em 24 horas e vídeos lá, por exemplo, quando eu vou publicar no Reels são no máximo 2 minutos e meio, então não dá para passar o que eu preciso passar nesse tempo. Por isso que eu abri esse canal aqui. E se você tem alguma dúvida e quer que essa dúvida de repente seja transformada em vídeo, deixa eu ver se meu microfone está. Se você tem alguma dúvida e quer que essa dúvida que você tenha seja de repente transformada em vídeo, então me segue ali no Instagram e me comenta lá nas caixinhas de pergunta que eu abro diariamente, beleza? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Mas sem delongas, sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Basicamente, o vídeo de hoje a gente veio falar sobre uma coisa que me perguntaram lá. Deixa eu só ajustar aqui a minha câmera aqui, só para ficar tudo certinho. Sobre uma questão que me perguntaram lá no Instagram, e era uma dúvida que eu tinha em relação a BPC Loas. Como é que a gente faz a análise de viabilidade de caso? Como é que a gente sabe se uma pessoa vale a pena, se um cliente vale a pena, se ele tem aí alguma expectativa de direito para a gente poder seguir no caso dele? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O vídeo de repente vai ficar longo aí, vai ficar uns 10 minutos, 12 minutos mais ou menos, mas é um assunto que eu queria tratar com vocês e que faz muito sentido na hora de você analisar o caso do cliente. Então, basicamente eu peguei os principais pontos da minha ficha de entrevista e tô jogando aqui para que vocês possam entender, tá bom? Tá, eu dividi em três principais blocos ali, que a gente, quando eu vou conversar com o cliente, eu busco entender. Primeiro é entender a situação socioeconômica da pessoa, primeiro bloco, né? Segundo é entender o critério de renda, né? Verificar como é que está a situação de renda da pessoa. E o terceiro é a estrutura física da casa, verificar os cômodos, verificar principalmente isso se for na esfera digital. Tem um quarto que é em relação à deficiência. Então, BPC Loas ele é para pessoas com idosas e deficientes. Então tem um quarto ali que é a respeito da deficiência de longo prazo, das barreiras, dos exames que essa pessoa tem. Então, basicamente são três principais blocos. Eu estou adicionando um a mais aí em relação à deficiência. Tá bom. Primeiro passo, primeira coisa que você tem que verificar quando o cliente senta na tua mesa, ou se você tem um escritório digital, quando o cliente entra no teu escritório, quando você vai fazer uma ligação para ele para preencher a ficha. Qual a primeira pergunta? Você vai entender a situação socioeconômica dele, mas tá, como? Você vai verificar. Na verdade, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o CNIS dessa pessoa. Você vai pegar o CNIS desse cliente e vai verificar se ele tem qualidade de segurado. Como assim? Qualidade de segurado já dá direito, na verdade, a pessoa que tem qualidade de segurado, ela já pode, na verdade, pedir até um outro benefício, que é o auxílio doença. E, por eventualidade, o INSS ele vai negar o benefício dele se a pessoa tiver uma qualidade segurada, certo? Então, pega o CNIS dessa pessoa, verifica se ele está em período de graça, período de manutenção de qualidade de segurado, e aí você avalia o CNIS dele, vê quando foi a última contribuição dele. Tem um site chamado Cálculo Jurídico, vou deixar ele aqui no link da descrição desse vídeo aqui. Com esse site você vai poder verificar, se o cliente tem qualidade de segurado. Vou deixar o link da calculadora aqui, tem uma calculadora de qualidade de segurado, certo? Depois disso, você vai saber com quem seu cliente mora, onde ele mora e com quem ele mora, qual é a composição do grupo familiar. Tá bom, como assim? Antes de entender qual a composição do grupo familiar, você vai precisar entender o conceito de família. Eu não vou dar essa aula de conceito de família aqui hoje, porque é uma aula bem extensa, esse vídeo vai ficar com 50 minutos, não é o meu foco aqui. Mas se você quiser que eu explique sobre o conceito de família, deixa aqui nos comentários que eu posso pensar em outra forma de explicar para você, tá bom? Tá, você vai entender o que é conceito de família. Mas faz o seguinte, lista
todas as pessoas que moram na casa. Quantas pessoas tem na casa e qual é o grau de parentesco dessas pessoas. Faz esse procedimento primeiro. Lista todo mundo que tem na casa. A pessoa que está, o requerente, né? Depois a esposa ou o esposo. Mora com filho, tem neto, tem a nora mora com ele, ou o genro mora com essa pessoa. Então você vai anotando todo mundo que mora ali junto com a família e vai anotando também qual o grau de parentesco. E outro detalhe, você vai anotando se essa pessoa tem renda sim ou não. Tá? Beleza. São essas duas informações. Além disso, nessa mesma etapa, você vai analisar, você vai avaliar como é que está o CAD único dessa pessoa. Então você vai criar a senha, ou você vai pegar a senha com essa pessoa, vai entrar no teu computador e vai ver, olha, se as pessoas que essa pessoa te falou, que o teu cliente aí te falou, se elas estão batendo lá no CAD único. Em relação à renda também, como eu te falei, você vai ter que analisar tudo, escrever todas as pessoas que moram na casa, o grau de parentesco e se essas pessoas têm renda. E se a renda, agora você vai verificar se todas as informações que você anotou inicialmente estão batendo lá no CAD único. Se não estiver batendo, você já vai pedir para o teu cliente fazer a atualização. Mas para aí por enquanto, que essa é a primeira coisa que você vai ter que analisar. Você vai entender a situação socioeconômica da pessoa. Ponto. Ali, se acabou, a gente vai pular para o item número 2. Qual é o item número 2? O critério de renda, como eu disse. Você vai analisar o critério de renda dessa pessoa, desse grupo familiar, na verdade. Então, você vai verificar a renda e a exclusão. Lembra que você, no primeiro tópico ali, no primeiro grupo, você anotou todas as pessoas que moram na casa, depois você anotou o grau de parentesco e depois você anotou a questão você anotou a renda dessas pessoas. Agora você vai avaliar a exclusão da renda dessas pessoas. De repente tem uma pessoa já na família que recebe BPC LOAS, então você vai diminuir essa renda aí que ela não vai entrar na conta. Olha, tem uma pessoa aqui que tem o esposo dela tem 65 anos de idade e recebe um salário mínimo. Olha, legal, então você vai excluir também essa pessoa do cálculo. Então você vai tratar as exclusões de renda. Beleza, você fez isso, você vai somar toda essa renda que tem aí e vai dividir pela quantidade de pessoas que residem na casa para você saber a média ali. Hoje a gente está em 2022, já partindo para 2023, eu não sei quando vai ser o salário, qual vai ser o valor do salário em 2023, mas você vai pegar, hoje está R$303 a média. Então, se essa pessoa receber R$303 ou menos, ela está ali dentro do critério de renda pro BPC LOAS, tá bom? E aí você vai bater no CAD único. Outro detalhe que você vai precisar analisar nesse item, e isso acontece muito, é em relação à renda informal. Como assim renda informal? De repente essa pessoa ela trabalha fazendo bico. Faz artesanato, faz um bico aí, faz quentinha. E às vezes não, né? Na maioria dos casos, a renda é muito variável, é muito volátil. Então, um mês a pessoa ganhou R$100, no outro mês ela ganhou 500, mas aí ela ficou 3 meses sem ganhar nada, porque tá com problema de saúde. Mas aí depois ela trabalhou ali como, sei lá, fez um bico de faxina, ganhou mais R$150. Então, você vai pegar, você tem que prestar atenção em relação ao CAD único, porque lá no momento no momento que a pessoa vai lá fazer o cadastro ou atualização, às vezes o funcionário lá do CRAS, né, ele vai fazer a contabilização disso por mês. Então ali a pessoa vai falar, olha, eu recebi, de repente a pessoa fala, eu recebi R$600 por mês, já era, perdeu. Recebi R$600 mês passado. Se a pessoa cadastrar e colocar que isso é mensalmente, tá errado. Então o que você faz antes mesmo da pessoa aí? Se ela tem renda informal, você vai perguntar, olha, dona fulana, quanto que você recebeu nos últimos 6 meses? Eu fiz isso, fiz aquilo. Você vai somar e divide por 12. E aí você vai ter uma média de renda mensal da pessoa. Se isso for menor que 1/4 do salário mínimo, você pede para ela falar lá no CRAS. E se a renda da pessoa for aquela renda informal mesmo, do tipo que ela não sabe mesmo quando que ganha e quando que trabalha, você não precisa nem informar no CAD único. Não precisa fazer esse esforço de informar uma renda que você não sabe se existe ou se não, ou se quando que essa renda vai acontecer. Entende? Tudo bem. Partiremos agora para o item 3, que é a estrutura física da casa.
como é que são os cômodos da casa, como é que é a estrutura mesmo da casa. Mas por que você tem que analisar isso? Não só para a parte administrativa, para a gente verificar a questão da miserabilidade, mas principalmente para uma parte judicial. A gente já teve casos no escritório que a gente foi pego de surpresa. Como assim pego de surpresa? Infelizmente, para a justiça, o INSS não costuma fazer visita, mas a justiça faz. E quem faz é um oficial de justiça. Não deveria ser, mas é um oficial de justiça que vai fazer a visita lá na casa da pessoa para verificar a questão da miserabilidade. E aí, por vezes, o oficial de justiça vai dar uma olhada na casa. A casa tem um piso legal, a casa tem uma TV de LCD, a casa tem micro-ondas, a casa tem um airfry. Então, você precisa analisar e precisa verificar com o teu cliente tudo que tem na casa. Então, você vai pedir foto para o teu cliente. Pede foto da casa. Se você conseguir, mora no mesmo bairro, dá uma visitada. Ou se você não puder fazer isso, pede foto da casa. Olha, me manda foto da sala, dos quartos, da cozinha e do banheiro. Me manda foto. Tá. Além disso, você vai pedir foto da fachada da casa. Me manda foto da fachada e da rua, do acesso. Então, você vai verificar essas informações. E o que acontece por muitas vezes? Às vezes, quando a gente está pedindo o BPC Loas para idoso, a gente pegou até um caso de deficiente agora de uma cliente com depressão. Ela mora numa casa legal, só que essa casa não é dela, a casa é cedida por uma tia. Ela mora de favor. Outros casos é que a pessoa ganhava muito bem no passado e agora, infelizmente, por situações da vida, ela passou a ganhar zero, ou ganhar nada, ou ganhar menos. E por conta disso, tudo que ela construiu no passado não evaporou. Tá lá, existe uma casa bonitinha, uma casa arrumada. Então você precisa analisar isso para, se for o caso, você já se resguardar. Inclusive, na tua petição inicial, você relatar essas informações juntando as fotos, entendeu? São coisas que você precisa analisar. Além disso, você vai verificar do que o cliente vive também. Como é que é o bico que ele faz, que doações que ele recebe, a doação de igreja, recebe uma cesta básica por mês. Então você precisa analisar isso tudo, tá bom? Essa fase é importante. Por exemplo, a rua, se a rua da pessoa é calçada, se tem se tem instalação de água, de esgoto, se a casa é de laje, se ela é de telhado, se é de piso ou é de cimento, se o piso é de cimento que eles são batidos, sabe? Ou se tem um piso de azulejo mesmo. Enfim, são essas informações que você vai precisar analisar antes mesmo de fazer o pedido, o requerimento. E isso, principalmente, isso serve para a justiça, tá? Agora a gente vai para o item 4 ali, que é um item bônus, que é a questão da deficiência. Então você vai precisar analisar, no caso de deficiente, se a deficiência é de longo prazo. Como assim deficiência de longo prazo? Não é que a pessoa... poxa, a pessoa é deficiente há 5 anos. Não é isso. Deficiência de longo prazo é de 2 anos para frente. Então, se ela tem uma deficiência grave, e tem que ser grave, porque o INSS ele não reconhece deficiência leve. E aí você vai comprovar isso através de laudo. Então, você vai pedir para o teu cliente ir no médico, pegar um laudo ali atual, para que ele diga se a doença, para que ele comprove, ateste que a doença é de longo prazo. Qual é o prazo de longo prazo? 2 anos. Então tem que ser por mais de 2 anos. Por que 2 anos? Porque é o prazo que o INSS entende, e é o prazo que está na LOAS, que o INSS entende a questão da situação da atualização do CAD único. Então, de 2 em 2 anos, o INSS ele vai verificar e validar novamente se a pessoa está com deficiência ou se ela teve alguma melhora. Então é isso. Além disso, tem questão de barreira, mas isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Com isso na mão, com essas informações em mãos, você já vai conseguir analisar a viabilidade do teu cliente, se esse cliente vale a pena, se esse cliente não vale a pena, porque tem clientes que a gente tem que informar e falar, olha, você não tem direito de verdade, a sua situação não permite que você consiga um BPC Loas e tá tudo bem, é isso, é a vida que segue. Às vezes a gente tenta ficar amarrado a alguns casos ali que, não, olha, caramba, eu vou tentar ver aqui os gastos dele, todos os gastos que ele tem por mês, e às vezes não é isso, às vezes o cliente, você precisa liberar o cliente para dar atenção para outros clientes, enfim. Então é isso, nesse vídeo de hoje eu queria falar isso com vocês. Deixa aqui nos comentários desse vídeo se você tem alguma dúvida, qual dúvida que você tem, que aí eu vou organizar para eu poder fazer novos vídeos a esse respeito. É um assunto que eu gosto muito de falar, que a gente domina. Não só isso,
Dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem no escritório. Tem vídeo, por exemplo, de um mini curso de Facebook Ads, exatamente como eu faço no escritório para atrair clientes através da internet, tá bom? Um grande abraço para você. Deixa eu pausar aqui. Grande abraço para você. Não deixa de se inscrever no canal, é importante que você se inscreva, porque aí mais pessoas vão poder ter acesso, eu vou saber que eu estou no caminho certo. É isso, grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.